fã de série, daqueles que gostam de maratonar até terminar, tem série que dá vontade, né? Algumas se tornaram sucesso de público assim que são lançadas, seja pela história ou pelos investimentos milionários em efeitos e locações. Pensando nisso, nós preparamos um Você Sabia para conhecer as 5 séries mais caras da história. Aqui no Você Sabia, volta e meia eu trago algum ranking, seja de filmes, de séries, de artistas. E hoje tem mais um desses. Dessa vez, são as séries mais caras de toda a história da televisão mundial. Tem muita grana envolvida e você com certeza vai se surpreender. Para começar, em 5º lugar, tem The Pacific, que custou 20 milhões por episódio. The Pacific acompanha a vida de 3 marinheiros do esquadrão da Marinha Norte-Americana durante a campanha no Oceano Pacífico contra o Império Japonês na Segunda Guerra Mundial. Com 20 milhões de dólares por episódio, a minissérie da HBO alcançou a aclamação da crítica pela sua precisão histórica e representação de cenas épicas de luta no Oceano Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Com grandes nomes como Spielberg e Tom Hanks por trás da produção e o icônico compositor de trilhas sonoras Hans Zimmer, The Pacific realmente parece um programa de TV em grande escala cinematográfica. Em 4º lugar aqui na nossa lista tem uma série que eu confesso pra vocês que ganha meu coração. É a minha favorita da lista inteira e ela também custou 20 milhões de dólares, assim como The Pacific. Claro que é a Casa do Dragão da HBO. Baseada no livro Fogo e Sangue, a Casa do Dragão é situada cerca de 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Acompanhamos a Guerra Civil que acontece entre os meio-irmãos, Aegon II e Rhaenyra Targaryen. Ambos almejam o Trono de Ferro após a morte do pai, Viserys I. A Casa do Dragão quebrou recorde de audiência para a HBO, com quase 10 milhões de pessoas sintonizadas para assistir ao primeiro episódio. Com muitos dragões em computação gráfica, o orçamento de 20 milhões de dólares por episódio deu à série a chance de expandir o universo de Westeros 3 anos após o final polêmico da produção original. Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. Quando o assunto são produções de super-heróis, a gente sabe que tem muita grana envolvida, porque para colocar todos aqueles poderes em tela, precisa de efeitos visuais, de computação gráfica, e isso tudo é muito caro. Então, claro que teria uma produção de super-heróis aqui na nossa lista também. Nesse caso, é WandaVision, que custou 25 milhões de dólares por episódio. Após os eventos de Vingadores Ultimato, a Feiticeira Escarlate e o Visão se esforçam para levar uma vida normal. Mas a dupla de super-heróis logo começa a suspeitar que nem tudo está tão certo assim. Conforme o tempo passa, o casal perde o controle da situação. Eles ficam presos em um eterno vai e vem. Além de WandaVision, as séries seguintes da Marvel tiveram um custo similar, entre elas Falcão e o Soldado Invernal e Loki. Somos um casal em comum, não somos? Acho que ninguém tem dúvida disso. A medalha de prata do nosso ranking vai para uma série que começou devagar. Os episódios eram baratos, só que a popularidade foi aumentando. Mais gente foi assistindo e claro que os episódios ficaram mais caros. Eu tô falando de Stranger Things, que custou 30 milhões de dólares nos episódios da 4ª temporada. Junto com as histórias ambiciosas e a produção da 4ª temporada, veio o orçamento igualmente audacioso de 30 milhões de dólares por episódio.
Com grande parte da história ocorrendo fora da pequena cidade de Hawkins, o orçamento maior permitiu mais ação, mais emoções e episódios de 90 minutos que realmente pareciam filmes. Vale lembrar que o primeiro ano do seriado custou 7 milhões de dólares por episódio. A tendência é que a quinta temporada, que deve finalizar a história da série, seja ainda mais cara, o que mostra que a Netflix não tem medo de investir nas suas séries de sucesso. E se esse tempo todo que eu estive procurando pelo Will, eu estivesse atrás de outra criança? Até agora, aqui no nosso ranking, você deve ter percebido que a diferença entre o quinto, quarto, terceiro, segundo lugar não teve tanta diferença assim. Só que a medalha de ouro, você vai se surpreender, porque é muita grana, muito dinheiro e tá assim, com a medalha de ouro muito na frente, mas muito mesmo, com 58 milhões de dólares por episódio. O primeiro lugar é de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Com um orçamento total de 465 milhões de dólares, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, da Amazon Prime Video, supera o orçamento combinado de 281 milhões de dólares dos filmes de O Senhor dos Anéis. O drama épico, que se passa milhares de anos antes de A Sociedade do Anel, tem foco em um momento da história em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam e também ruíram, ao mesmo tempo em que heróis foram testados e tiveram a esperança quase aniquilada pelo grande vilão do universo de Senhor dos Anéis. Só o tempo dirá. Enquanto isso, a gente fica com mais um aperitivo dessa riqueza toda. Cada um de nós deve decidir quem vai ser. Não há confiança entre o martelo e a pedra. No fim, um dos dois vai se partir. Demais esse quadro, né?